Então, quando um aluno chega, né, a uma instituição para se colocar como aprendiz daquela instituição, esse é um processo de confiança. É você entregar ali o seu intelecto nas mãos daquela instituição. Então, se você não conseguiu aprender, se você não conseguiu aprender nada, muito provavelmente a metodologia falhou, o professor era ruim e você não conseguiu progredir. Ah, tem a parte que é culpa do aluno também? Pode ter, pode ter. O que seria culpa desse aluno? Não cumprir os exercícios, não assistir às aulas, não seguir a metodologia. Então, assim, você às vezes também é uma via de mão dupla. Mas você precisa entender que às vezes, a maioria das vezes, a metodologia é ruim para te ensinar. É ruim por quê? Porque te ensina um monte de lista de palavras, né? Normalmente é assim que as escolas ensinam. Pega um monte de listinha de palavras, então você começa aprendendo alguns substantivos, que são os nomes das coisas, né? Mesa, cadeira, papel, escola, lápis, né? E aí você vai juntando essas palavrinhas aos poucos, bem aos pouquinhos mesmo, em frases extremamente simples e repetitivas e pobres de sentido. Como assim pobres de sentido? Aquilo não faz sentido para mim. Não é algo que eu tô falando, não é algo que eu preciso expressar. Então, quanto menor for o nível de sentido para mim, menos eu vou reter, tá? Então, essas escolas, elas infelizmente ficam patinando meses e meses nesse conteúdinho básico, raso, superficial, para fazer parecer que é mais fácil, né? E aí você fica anos, né, nutrindo ali presente simples, ou seja, extremamente focado em gramática, né, em gramática na parte mais rasa, na parte mais superficial do idioma, e você não consegue desenvolver. Até mesmo porque você nem recebe input suficiente para que você desenvolva a sua linguagem. Tá entendendo? Então, assim, você vai para o cursinho, você tem uma apresentação rasa do idioma, você tem pouco contato e são palavras e expressões simples demais e que não fazem muito sentido para você. Como assim não fazem sentido para mim? Não é que eu não entendo, que eu sou burro? Não, é que não são coisas do seu dia a dia. Não conversam com a sua realidade, sabe? Não te ajudam a expressar as coisas que você tem necessidade de expressar, tá? Então, esse ensino, ele é extremamente ineficaz. Tá? E não acontece só com os adultos, não. Com os adolescentes, os cursinhos normalmente são assim também. E com as crianças é muito pior. É ainda pior do que com os adultos. Por quê? Subestima-se a capacidade da criança de aprender. O pessoal tem muito medo dos pais não conseguirem ajudar a criança com tarefa de casa. Então, não tem tarefa de casa na maioria dos cursinhos para os níveis mais iniciais. Principalmente quanto menor for a criança, menos coisa ela vai ter que fazer em casa. E aí, o que acontece? Você vai para o cursinho, tem 1 ou 2 aulas por semana de um conteúdo raso, né? Você não consegue aprofundar e não tem contato com o inglês nos outros dias da semana. Receita perfeita para o fracasso. Aí você passa anos e anos, aí começa a aprender uma palavrinha ou outra aqui, uma expressãozinha ou outra ali, e aí você, na hora que precisa comunicar, na hora que você precisa falar de verdade, você trava, você tem medo, você tem vergonha, você sua frio, você sente um nó no estômago porque você precisa usar aquele inglês, tá? Que você custou para adquirir anos e anos. Então, essa é a receita que a gente tem visto aí, eu já quase 20 anos lutando, né, nesses sistemas aí para entender como melhorar a vida dos alunos, como ajudar mais, como fazer a coisa ser mais profunda, né? Então, a gente precisa entender esse gargalo, a gente precisa entender esse problema para a gente saber como resolver a vida do nosso filho. O que é mais fácil? Eu mudar um sistema inteirinho de educação ou eu pegar o meu filho e assumir, falar, não, eu vou dar conta dessa criança, eu vou ensinar para ela, porque eu estou encontrando aqui a metodologia que realmente vai fazer a diferença, que fez a diferença na vida dos meus filhos, que faz ainda, que eles estão em processo de aprendizado também, que faz a diferença na vida das mais de 950 famílias que a gente acompanha aqui, tá certo? Então, a gente precisa ter essa clareza, tá? Essa clareza de que, em primeiro lugar, a culpa não é sua, né? Quem se propôs a te ensinar tinha que dominar de metodologia, tinha que dominar o inglês. Ainda tem esse problema, né? Muitas vezes os professores que estão lá nem são mestres da língua, nem dominam de verdade o inglês. Então,
estão se formando, né? Estão entendendo, estão aprendendo, enfim. É um pacote, tá? É um pacote e é difícil falar disso, porque é angustiante, né? É angustiante, é triste, mas é a realidade, né? Então, essas são as grandes dificuldades que a gente enfrenta no ensino tradicional. Ensino extremamente gramatiqueiro, raso, sem contato com o inglês de verdade, sem estruturas profundas, sem a input suficiente. E o pior, né? Quando você precisa usar, você passa mal, você se sente mal, você não tem confiança para expressar aquilo que você precisa expressar, tá? Então tá. Beleza. Qual que é a diferença, né, do método natural diante dessas estruturas, dessas coisas todas que a teacher tá falando aqui para vocês? O principal ponto é o método natural, ele vai funcionar porque ele vai promover, olha só que interessante isso aqui, o método natural vai promover, mesmo que você não seja bilíngue, uma imersão de verdade no inglês aí na sua casa. Então, você vai ter condições de colocar o seu filho em contato com o inglês mesmo. Essa criança ela vai ouvir inglês de verdade. Ela vai conhecer o inglês profundamente, da mesma forma como ela conhece o português. E é possível a gente fazer isso com estratégias inteligentes, pensadas para isso, desenhadas para isso. Ou seja, você, mesmo sem ser bilíngue, vai conseguir promover um ambiente de imersão dentro da sua casa. E esse ambiente de imersão vai fazer, inevitavelmente, olha só o peso dessa palavra que eu estou usando aqui, inevitavelmente vai fazer com que o seu filho aprenda inglês de verdade. Tá? E a gente não tá falando isso aqui porque a gente acha que acontece, porque é legal falar isso, porque a gente gosta de falar isso. Não, a gente tá falando isso porque a gente vê dezenas, centenas de crianças que estão caminhando essa jornada com essa metodologia e que estão conseguindo falar inglês, que estão conseguindo contar histórias em inglês, que estão conseguindo cantar em inglês, inglês de verdade. Inglês que ela pode contar quantas pessoas tem na família dela, como que cada um é, qual que é a característica de cada um. Então, se não é aquele inglês da criança ficar lá assim, horas e horas falando yellow, blue, pink, orange, red. Não, a criança ela realmente consegue pegar um objeto e falar, esse é o meu livro, ele é vermelho, ele é grande, eu gosto, eu não gosto, eu tenho, eu não tenho, sabe? Eu tive, eu precisei fazer isso e tarará, tarará. Então a gente entrega, né, de fato para essa criança o idioma inteiro, através do método natural. Tá? Ah, mas como que eu vou fazer isso se eu não sou fluente? Você vai ter todos os mecanismos e toda a estratégia para que você faça isso de forma eficaz.